o capítulo 1. Está dizendo assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jorão, filho de Eliú, e filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. É isso, né? Eu sou um tanto. Versículo 2. Eucana tinha duas mulheres. Eucana era um homem. Tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade, saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, que era sua primeira esposa, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito a Ana, né? Embora o seu senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Embora Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Era estéril. Né? Versículo 6. Penina, sua rival, humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Um homem com 2 mulheres, e 2 mulheres que uma provocava a outra, porque uma tinha e a outra não tinha. É isso que nós estamos entendendo. Muitas pessoas, pelo que o Senhor diz, se identificam com esse problema. Por vários momentos de aflição e conflitos na sua alma, assim como Ana. Por quê? Porque deseja coisas e não tem, e o outro tem. E você olha e diz: ele tem, mas eu não tenho. E você entra em aflição e conflitos, às vezes, por conta disso. E assim foi a vida de Ana nesse capítulo escrevendo. Que há situações da nossa vida que nós olhamos coisas que acontecem na vida das pessoas e ficamos pensando: Deus, será que eu não posso viver isso? Deus esqueceu de mim. Mas nós vemos que isso é coisa da nossa cabeça. Porque Deus não muda porque nós pensamos diferente, ou porque temos conflitos e ficamos em dúvida ou em questionamento. Deus permanece fiel à sua palavra e ao que Ele é. Ele é soberano e Ele decide ter misericórdia de quem Ele quiser. E Ele permite a terra dar os seus frutos, e Ele permite, como nós oramos a oração de Ana, aqui mesmo no 1 Samuel 2, que Ele dá, empobrece, enriquece, ele dá vida, Ele tira a vida, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus soberano. Ele não é o Deus que você manipula Ele é o Deus que decide tudo o que Ele quer, Ele faz, e ninguém pode impedir isso, saiba isso, ninguém. Nós essa semana estudávamos sobre a Deus, o que é Deus, e falávamos sobre atributos de Deus. Há coisas que é atribuído a uma pessoa, e atributos é uma coisa que ninguém, é uma característica de uma pessoa que ninguém pode ter algo semelhante na sua plenitude. Então Deus, uma das atribuições de Deus nele, na pessoa dele, é que Ele é soberano e ninguém pode impedir. Então Ele faz o que quer e da forma que Ele quer. E Ele permitia aos homens viver a bênção, e Ele permitia alguns que colhessem e outros não colhessem. Mas mesmo os que não colheram, Ele ainda tem misericórdia, e dependendo da posição que Ele toma, Deus o responde para que o pobre tenha também a sua colheita, tenha o seu momento de vitória. Ele inverte a situação de pobreza para a riqueza a quem Ele quiser, mas Ele trata com cada um na sua individualidade. Amém? Então Jesus disse sobre isso, e eu entendi que o Espírito Santo está dizendo hoje à tarde. Abre Marcos 10, 27, você vai ver que Jesus está dizendo:
fixando os olhos dele, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Diga assim: para Deus, tudo é possível. Amém? Agora vamos lá, em Marcos 9:23. Jesus de novo dizendo uma forma diferente agora. Ele diz: para Deus tudo é possível. Em Marcos 10:27. Agora em Marcos 9:23. Ele diz: ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. 2 versículos que o Senhor começa a falar sobre Ele faz o que Ele quer e da forma que Ele quiser, e ninguém pode impedir por causa dos seus conflitos, porque outro tem e você não tem. Deus não mudará por causa disso e nem se torna injusto por causa disso, porque o homem planta e semeia, o homem colhe e deixa de colher as coisas, a maioria das vezes por causa da falta do seu posicionamento. Mas mesmo assim, quando eles clamam pelo Senhor, eles alcançam misericórdia. E Deus é capaz de mudar a sorte do mais terrível e miserável homem. Ele é capaz. Mas Deus permitiu a terra dessa forma. Vocês vão viver bênção e maldição. Escolha as pois a vida. Deuteronômio 30:19. Escolha as pois a vida para que vivas. É a sugestão de Deus, mas ele diz: você tem um caminho. A decisão é sua, da bênção ou da maldição. E isso ele escreveu para todos os homens. E há situações na nossa vida que colhemos por frutos e ações de decisões erradas, que vem desde os nossos pais até a nossa própria vida, e colhemos e deixamos de viver. Às vezes não é uma questão só de decisão errada, às vezes é uma questão de posição errada. Então Jesus falou uma coisa, que a primeira ele falou no versículo 10:27, dizendo: tudo é possível para Deus. Repete comigo: tudo é possível para Deus. O que ele está querendo dizer? Eu mandei a figurinha para você hoje à tarde. Era o Espírito Santo dizendo: Deus faz coisas o que Ele quer, Ele faz as coisas que Ele quer. Mas Ele diz assim, que Deus também faz as coisas que a fé é exercitada. Ele faz coisas acontecer na nossa vida por causa da fé. Ele faz coisas porque Ele quer e faz coisas por causa da nossa fé. É o que está dizendo esses 2 versículos. Tá? Tudo é possível a Deus e tudo é possível ao que crê. Quer dizer, Deus faz tudo o que Ele quer e Ele faz todas as coisas acontecer àquele que crê. 2 situações de tudo é possível. Deus, para Ele tudo é possível, Ele faz o que quer. E a segunda é a fé. Se crer, tudo é possível. Então Ele faz tudo acontecer na vida de quem exercita a sua fé, de uma forma adequada, de uma forma posicionada. Não é baseada no pastor, é baseada no seu estado de espírito, de posicionamento diante de Deus. Porque Ele fala a sua palavra e você duvida. Porque Ele fala para você ir para a direita e você vai para a esquerda. Você não busca nem a sabedoria do Senhor. Quer sempre fazer às vezes o que quer. Então se posicione na direção certa e você vai ver que Deus vai te guiar para um caminho de vitória. Porque Ele quer responder, mas Ele só responde quando a nossa fé está posicionada. Quando a nossa fé representa a confiança que temos, de saber esperar o tempo e a forma dele agir, o tempo e a forma das coisas se transformarem, de serem tomar a forma adequada para nós vivermos a bênção. Temos que confiar. E a fé é exatamente um exercício de saber esperar as coisas que não vimos. Fé não é brincadeira, não. Fé não é acreditar como alguns pensam, não. Eu acredito, até o diabo acredita. Acredita em Deus, não tinha crise em Deus. Agora, se posicionar no relacionamento com esse Deus, só tem um jeito de ver ele operar, fazendo tudo possível na sua vida. É o seu crer, a sua posição certa, firme diante daquilo que Ele espera que você esteja exercitando. Não com desconfiança, não com dúvida, com medo, cabeça baixa, envolvido plenamente nas suas aflições, porque eu tenho, porque não tenho, porque ela tem ou porque ele tem.
mas é firmado na sua confiança em Deus, de que tudo é possível para Ele, e Ele torna possível todas as coisas àquele que se posiciona na fé, aquele que crê. Torna possível todas as coisas que se posicionam na fé, para aqueles que se posicionam. Deus não vai ser diferente comigo, e nem diferente com você, irmãos. Esse Deus que eu sirvo e que você serve é o mesmo, porque é único Deus na terra. Não há outro Deus a qual podemos servir. Deus vivo, não há Deus vivo. Não há outro Deus vivo nessa terra, a não ser o Senhor. Ele é todo poderoso. Ele ouve as nossas orações, Criador dos céus e da terra. Então Ele tem o poder para fazer mudar a tua sorte. Então veja só, a grande aflição de Ana era exatamente porque as pessoas estavam vivendo o que ela não estava vivendo, e o coração dela se afligiu. Mas aí houve uma perda de posição. Mas vamos continuar lendo o que ela disse. Em versículo 7, vamos lá, em 1 Samuel capítulo 1. Isso acontecia ano após ano, quer dizer, Penina, a mulher rival de Ana, que era a serva de Deus também, vivia provocando a outra. Isso acontecia anos após anos. Ela mostrava: você é estéril, eu prospero, eu tenho minhas filhas, eu tenho, você não tem. E o mundo parece que para muitas pessoas afrontam a vida dela, dia após dia. Ele tem, você não tem. E você acha que está do lado de Deus e não tem. Irmão, o problema não está em Deus, porque tudo é possível para Ele. O problema acho que está na posição da fé nossa, porque Deus não faz o que a fé não encontrar. A visão de fé tem que encontrar para que Ele possa operar. Tudo se torna possível ao que crer, quando Ele adquire visão do Espírito, visão do que Ele tem que fazer e conquistar, visão do que Ele pode crer que Deus pode fazer. Quando diz visão, não é a suposição, vou pedir a Deus e talvez Ele faça. É certeza daquilo que Ele quer fazer ao seu favor. E tem coisas que precisa perguntar. Eu estou andando a pé e seria bem mais rápido andar de carro. Será que Deus não quer que você ande de carro? Será que Deus não quer que você tenha um recurso, um emprego melhor? Será que Deus não quer que você tenha uma casa própria? Pare de pagar aluguel? Não precisa nem perguntar, porque se você perguntar para o seu pai, que é um ser humano, e dizer para ele: o que você acha, pai? Você gostaria ou não? Ele é lógico que vai dizer: minha filha, o desejo de todo o meu coração que você tenha a sua casa própria, tenha o seu carro, que você seja feliz. Mas se os homens são capazes de desejar isso para os seus filhos, quanto mais Deus. Então não precisa nem perguntar para Deus se Ele quer o nosso bem. Ele quer desde o princípio o seu bem, e que você prospere, e que se há uma situação que esteriliza por vários fatores na vida, do acaso, ou das ações de pessoas, ou das suas próprias ações, que interferiram na bênção na sua vida, ainda assim Ele diz: desejo o teu bem, eu tenho planos de futuro para você. Ainda que você pense: a minha causa está perdida, Ele diz: eu tenho planos de futuro para você, e eu posso mudar essa esterilidade em bênção, em prosperidade, em resultados na sua vida. Enquanto Ana ficou voltada para o seu coração, ela só encontrou no coração dela aflição, porque eu acho que ela ficava todo dia comparando a vida dela com a vida daquela mulher, vendo a alegria dela com as suas filhas, brincando, e ela estéril. Então você tem que começar a parar de olhar para os outros e de se afligir do porquê a situação ainda é desse jeito, como você fosse culpado por isso, ou porque Deus é culpado por isso. Porque na verdade Deus opera de duas formas. Nós acabamos de falar: quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer, e quando a fé entra em ação. E é a sua fé, é a minha fé, e não tem outro jeito que Ele opera. Ele estabeleceu isso e ponto. Ele age como Ele quer, e age ao teu favor quando a sua fé é posicionada. Então começa a despertar o teu coração, começa a rever os seus valores, porque se você quer ficar numa vida de comparação com os outros, você vai ficar o resto da sua vida aflito e conflitado com isso. Por quê? Mas se você quer ver Deus, começa a depositar nele a sua confiança, começa a depositar nele
a busca da sua prosperidade, da sua vida espiritual, priorizar a Deus na sua vida. Não deixar de ser um plano, achar que os seus esforços humanos vão lhe trazer resultado. De repente mudou a posição de Ana, tanto ano passava ano e ela continuava na mesma. E quando ela ficava olhando para a Penina, ela ficava na mesma situação de aflição e de angústia. Mas quando ela resolveu tomar um ato de fé, é como eu digo para vocês, às vezes, a oferta específica, às vezes é um ato de fé, como qualquer oferta é feita. Nós tomamos atos, nós temos atitudes, às vezes até mesmo em jejum, em oração, de madrugada, seja o que for, mas nós quando resolvemos tomar uma atitude de fazer diante de Deus algo que vai ser definitivo na minha vida para que mude, então começa ali Deus operar, porque a fé começa a ser exercitada. Às vezes eu falo, tragam, façam, são inspirações do Espírito Santo. Se envolve, pega, faz, põe a oferta no altar e clama, porque é exercício de fé. Eu falo, ore por isso, não desista de orar por isso, construa. Falo diversas vezes que a oração é como uma impressora de cera, uma impressora 3D que vai materializando, vai trazendo a existência, devagarzinho vai construindo as coisas. Não desista, porque a oração é um exercício de fé, não é verdade? Falar com Deus, orar é falar com Deus, e falar com Deus invisível tem que ser um exercício de fé. Como você fala com quem você não vê? A não ser pela fé. Então nós temos que começar a agir de uma forma diferente, parar de olhar para as pessoas ou para o mundo, porque o mundo, na verdade, ele não entende as coisas de Deus e não vai entender a sua condição. Ele vai te julgar mal. Eles vão, pelo contrário, de vez te ajudar a te afundar mais na sua condição de miséria ou de dificuldade na sua vida. Então você tem que mudar a posição do seu pensamento para as coisas espirituais que agradam a Deus e passar a exercitar a sua fé. Seja através da oração, da oferta, do jejum, seja o que for, que esteja dentro da palavra, que você possa posicionar a sua fé. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá no versículo 7. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina, que é o esposo de Ana, Penina não, que era a mulher adversária de Ana, irritava tanto Ana que ficava só chorando e não comia nada. Ana, chorona, vivia chorando. Às vezes algumas pessoas estão desse jeito, né? Chorando, como o choro fosse resolver alguma coisa. E nada resolve, nada muda. Há um posicionamento que precisa ser tomado. E aí você vai ver o poder de Deus na abadia que ela manda. Então diz o versículo 8. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E aí o esposo tentando consolar ela. Vamos para o versículo 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinha acabado de comer. E Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira na porta da tenda sagrada. Versículo 10. Eli era o sacerdote, assentado na tenda. E eles foram lá para fazer sua oferta anual. De repente, versículo 10. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Versículo 11. E fez essa promessa solene. Fez uma promessa numa festa, numa festa de solenidade. E ela se comoveu e ali ela recebeu uma direção. Então ela fez uma promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê em a minha aflição e lembra-te de mim. Não me esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a minha vida e que nunca ele cortará o cabelo. Versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Quer dizer, ela estava ali quietinha, orando. Aí veja o versículo 13. E notou, Eli,
notou que os seus lábios se mexiam, os lábios de Ana, que ela estava, na verdade, sussurrando, orando baixinho, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Veja só, de repente, o coração de Ana se voltou para um propósito. Ela disse: Senhor, eu vou parar com esse choro, vou ficar me fazendo de vítima, mas não, sabe? Porque ela tem, eu não tenho, eu sou tão infeliz. Ela resolveu tomar uma atitude. E a atitude, pelo que a Bíblia diz, ela resolveu fazer um voto diante de Deus. E ela ofereceu o que ela mais desejava, irmão. Vocês perceberam isso? Ela queria ter um filho. E justamente dava lá a galinha, dava o bode, dava a ovelha, dava o que ela quisesse. Mas ela escolheu o próprio filho que ela teria, que se Deus lhe desse, para oferecer. Que propósito, que voto ousado é esse? O coração de Ana se moveu para mudar a direção da sua vida definitivamente. Mas não se moveu para ir até o profeta para chorar os seus problemas. Não se moveu para se mover na internet para reclamar a vida. Mas se moveu diante de Deus, de uma forma íntima, determinada e especial, para se fazer um propósito. E olha o propósito dela. Não é um propósito qualquer. Não é um propósito que lhe sobra, do que lhe resta. Mas o principal é Deus, Senhor. É como dar a minha alma a Deus. Como dar a minha vida ao Senhor. Eu dei o meu filho a Ti, Senhor, como oferta. Se me deres, eu darei. Olha o ato de fé dessa mulher. Aí começa a resposta de Deus no impossível. Na esterilidade da tua vida. O ato de fé, irmão, por mais que você relute com isso, mas eu tenho querido, talvez precisa haver uma determinação no teu coração para te dar visão. Não é ficar em suposição, não. Não é ficar tentando achar uma fórmula mágica para resolver, é uma posição da alma. E realmente ser sincero e se envolver com Deus em um propósito firme. De dizer, não sairei da tua presença, por exemplo. Não deixarei, Senhor, de orar por isso, enquanto não ver isso acontecer. Mas ela foi ousada. Ofereceu o que ela ia receber, era muito ousada. E o mais importante que ela ia receber, que era o seu filho. E ela disse: Senhor, se você me ajudar, eu vou te oferecer o meu filho. Quer dizer, não podemos oferecer a Deus aquilo que resta. Não podemos ter atitudes simplistas demais, achando que Deus vai acolher as nossas reclamações, a nossa forma de ser vítima diante dele. Ficar lá em Deus, como estou ruim, como estou mal. Deus não quer uma choradeira, não. Ele não opera por causa de choro, não. Ele opera por causa da fé. Posição, reaja. Está difícil, está aflito, está angustiante, mas reaja. Pegue-se na palavra. Deus, Tu és todo poderoso. Tua palavra diz que tudo é possível para Ti. E a Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E quando fala em crer, não é acreditar, é confiar em Deus. E confiar é confiar, é esperar. Como é esperar com confiança? É estar determinado a receber aquilo que Deus pode fazer, receber dele. E estar pronto a esperar e suportar as situações para vencer, para adquirir nele e por ele aquilo que ele é capaz de fazer. Quem entre os homens é capaz de inverter a esterilidade da mulher? É muito difícil. Até agora não sei nem se a ciência pode fazer isso. Ela pode fazer proveta, pode não sei o quê. Mas se tiver estéril, não tem útero, como que ele vai fazer isso? Se não tiver como germinar. É uma coisa que eu não sei dizer se a ciência já descobriu, mas uma coisa eu sei que é uma coisa muito impossível. Humanamente é muito difícil. E Deus ainda assim mostrou o seu poder. Então o que eu quero dizer no primeiro, a atitude dela foi oferecer, tomar uma atitude de fé para
determinar a mudança na sua vida. E não ficar no meio de campo. Talvez, quem sabe, eu vou uma vez, depois não vou, depois eu faço, depois eu oro em casa, não oro, eu busco, mas não busco, eu quero, mas não quero. Quando as coisas melhoram, eu me esqueço. E quando as coisas pioram, eu me esqueço mais ainda. Porque se melhora, ele esqueceu, foi de volta, oh Deus me perdoa, eu gastei todo o dinheiro. Mas quando as coisas pioram e ele se esquece de Deus, piorou mais ainda. Porque daí que ele vai para a desgraça mesmo. Então, se volte para Deus, se volte verdadeiramente um coração sincero, aquele que me buscar de todo o seu coração, eu responderei, é a palavra de Deus, eu virei e sararei, eu virei e curarei. Glória a Deus, Ele tem esse poder, irmãos. Tudo é possível para o nosso Deus, e Ele diz que é possível para você, já que você diz que crê, é possível. Então veja só como Deus é maravilhoso. Existe coisa, irmãos, que nós temos que aprender a exercitar. E uma das coisas também, pelo que nós aprendemos com Ana, é saber guardar coisas em segredo entre você e Deus, para que ninguém comprometa essas coisas, para que ninguém com as suas palavras ou com os seus conceitos venha interferir nessas coisas. Então diz a Bíblia que ela falou com Deus, fez o seu voto de fé, e em seguida começou a orar a Deus. Estava orando já no voto, mas ela continuou orando a Deus. E o profeta ali, o Eli, sacerdote, viu ela orando, mas ela não falava som, ela orava em segredo, a Bíblia diz, no coração dela. Mas havia uma sinceridade e ela orava em segredo. E o Senhor veio pedindo para que falasse com vocês. Há coisas que vocês têm que aprender a exercitar a fé, e que seja às vezes em segredo. Às vezes é preciso exercitar o poder da oração na sua intimidade com Deus em segredo. Não ficar expondo aquilo que você propôs para Deus, onde as pessoas não conseguem compreender o que você está fazendo. Às vezes o propósito, o voto que você fez, às vezes aquilo que você determinou de fazer, Senhor, eu vou nos cultos, eu vou orar de madrugada, eu vou fazer, as pessoas vão olhar e não vão entender. Como Eli não entendeu a atitude de Ana. E falou, você está bêbado? Você bebeu vinho? Porque você está aí murmurando palavras e ninguém entende? Então acho que você deve ter bebido. Ele ficou meio preocupado com ela nessa questão. Ela disse, não, meu Senhor, eu não bebi, eu estou orando, porque grande é a minha aflição, e eu estou orando. Mas ela não disse para ele os problemas que ela estava passando, já para não depender da ação dos homens ao seu favor. O Espírito moveu nela um desejo, faça a atitude de fé, exercite a sua fé. E foi através do voto que ela fez um voto de ousadia diante de Deus. E ali Deus recebeu. Mas o Senhor disse para ela, fique em segredo. Ora em segredo. Não precisa revelar aos homens. Continua na sua posição. Continua orando por essas causas. Por essas coisas que Deus já te abençoou para adquirir. O teu voto quando chega a Deus, a sua decisão de fazer algo por Deus, quando chega aos céus, Deus já liberou a bênção ao seu favor, e isso muitas vezes tem que estar guardado dentro de você, e não exposto muitas vezes, porque as pessoas em sua volta podem não entender, e achar que você está bêbado, achar que você está fora de si. Isso nunca resolveu a sua vida, agora vai resolver um negocinho desse. Orar de madrugada, jejuar 9 meses, esses votos de pôr um nome lá na frente de uma igreja, essas coisas, as pessoas só sabem interpretar mal. As pessoas não compreendem as coisas espirituais porque são carnais. Mas você que diz conhecer a Deus, então tem que entender que as coisas de Deus se movem pelo Espírito de Deus. E tem coisa que você não pode ficar falando dela para pessoas, principalmente que não compreendem. Fica mostrando o conselho em lugares errados, falando com pessoas de segredo seu, como tentando que elas compreendam você.
ou que tem dó, ou que me ajude de alguma forma. Dependa de Deus. Aprenda a orar e receber o que vem de Deus em segredo. Aprenda a exercitar a sua confiança e oração na igreja e em segredo. Dentro de você, lá na sua casa, seja onde for, mas perseverando na sua oração e guardando os seus segredos, para não expor ao inimigo, para que as pessoas não mirem com as suas palavras malditas. Ao que disse o Senhor Jesus em Mateus 6:4. Ele diz que temos que guardar segredos, vários segredos de Mateus 6 está falando. E vários segredos está falando, um deles é ajudar, vai ajudar pessoas, ajude em segredo. Vai orar, ore em segredo. Vai jejuar, jejue em segredo. Vai ofertar, oferte em segredo. Quando ele fala em segredo, não precisa se expor, nem chamar a glória para si, mas ore em segredo. Uma das sugestões de Jesus para você, um dos conselhos de Jesus para você. Ele diz em Mateus 6,4: isso deve ficar em segredo, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Mateus 6,4. Agora vamos em Mateus 6 de novo, versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Exercício de fé. Ore, vá em segredo e exercite a sua fé em segredo. Pode ser que ninguém entenda o que você está fazendo, mas se Deus estimulou o seu coração, como Deus estimulou o coração de Ana para tomar uma atitude de oferecer, fazer um voto a Ele, então faça em segredo. Não fique falando do problema para as pessoas. Ore pelo seu problema. Determine bênção, faça oferta, faça o ato profético que você quiser, mas exercite a fé em relação àquilo. E Jesus disse na palavra dele: quando orar, vá ao quarto, feche, fique em segredo, ore ao seu pai, que não pode ser visto, que é a atitude de fé. E o seu pai que vê o que você fez, o que você faz em segredo, ele lhe dará, repete comigo, e o pai que vê você, o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Deus vai te responder. Aleluia. Mas se aprender a buscá-lo em segredo, a conservar as suas palavras, para não contaminar a tua alma, não deixar as pessoas participar de certas coisas da sua vida, daquilo que você está lutando para Deus fazer, porque elas podem minar a sua fé. E eu vou repetir: Deus pode fazer todas as coisas, e Deus pode fazer as coisas que a sua fé está pronta a buscar. Deus responde à fé. Então, em nome de Jesus, não abra a sua boca a não ser para orar pelo problema. Comece a determinar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que você precisa, sem expor ela. E o Pai que está invisível, que está vendo, ele diz, mas está invisível, Ele vai te responder em segredo. Nem tudo eu conto para os irmãos do que eu oro nos meus problemas. E talvez vocês pensem que eu não tenha problema. É melhor pensar assim, porque eu não vou falar deles. E não é uma questão de cuidar da minha vida, não. Porque eu sei que vocês não vão conseguir resolvê-los. Então eu prefiro guardar os meus segredos para Deus. E eu sei que Ele pode. É lógico que às vezes eu estou dizendo que a gente não tenha que procurar ajuda, não é isso que eu estou tratando. Eu estou dizendo que tem coisas que não adianta ficar falando como fossem resolver isso, falando para as pessoas. Isso não resolve, só aumenta a sua aflição. Mas falar para Deus, ora em casa, 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes eu preciso sobre este problema. Fala bastante dele, mas fala para Deus. E você vai ver a diferença da postura da tua alma. Você vai estar disposto sempre a ouvir e oferecer o melhor para Deus. E você vai ver o resultado do que Deus é capaz de fazer ao seu favor. Amém.
Ele vai te recompensar. É palavra de Jesus, é promessa de Jesus. Se você tiver uma atitude no seu segredo de oração, através das suas necessidades, orando em petição, em segredo e em silêncio, né? Porque quem ou não, Ana também estava em silêncio, porque o Eli, o sacerdote, ficou incomodado. Essa mulher está murmurando aí que eu não consigo entender. As pessoas às vezes querem entender, mas entender só para falar mal, entender só para dizer o quanto você é fraco, entender só para julgar você de uma forma, ou interpretar as coisas que Deus está querendo fazer na sua vida de uma forma distorcida para confundir ainda mais a sua vida. Então aprenda a orar em segredo e a ficar em silêncio, que a nossa vida seja realmente pronta para servir a Deus e para fazer os votos, fazer exercício da nossa fé e suportar as situações da nossa vida em silêncio. Tem coisa que você não deve falar publicamente, Jesus diz, através da oração. Você tem que guardar no secreto, porque em secreto Deus vai te responder. A palavra diz sobre orar, como nós vemos em Mateus 6, orar em segredo e manter o silêncio, como Ana manteve, é um exercício de disciplina. Nós estamos disciplinando quem? A nossa boca, para que não fale demais. Porque quem fala demais, está lá em Provérbios, estraga tudo. Quem fala demais acaba atrapalhando a sua própria vida. Então, comece a disciplinar a sua boca através da oração e do silêncio diante de alguns fatos da sua vida, para que você não fique exposto e você se perca e fique aflito por não ter solução, porque aonde você fala do problema, você é mal interpretado, ou é julgado por aquilo, ou não há palavra de esperança para você. Mas a palavra de Deus é a tua esperança. Creia nessa palavra, porque Deus está dando para você, para mim. E nós temos que aprender a se posicionar. Discipline a sua boca. Comece a orar em segredo diante de Deus em silêncio. A arma mais poderosa da nossa fé para trazer à existência as coisas que nós não vimos é o poder da oração e de silenciar diante da tribulação. Isso é poderoso demais. Jesus ficou em silêncio e na cruz vieram e aporrearam ele. Mexeram com o menino. Falaram, xingaram, desce daí, vai lá, você não é o rei, você não é o bom. Quantas coisas ele ouviu ali das pessoas. E a Bíblia diz que como um cordeiro, indo para o matador, Isaías escreveu, não abriu a sua boca, ficou em silêncio. Há um poder no silêncio. Há um poder que opera, Deus opera através da nossa posição certa. A única coisa que Jesus abriu a sua boca na cruz, quando as pessoas o maltratavam e o interpretavam mal, ainda quando estavam bem na cruz, porque era para interpretar mal mesmo. Imagina só, o pastor foi preso com suspeita de associação ao tráfico. Que coisa horrível! Cadeia para traficante! Ah, mas é uma mentira. Foi uma mentira. Você descobriu que era uma mentira. Mas colocaram essa sentença e de repente viram Jesus, o Messias, o Salvador, sendo pendurado numa cruz, que era a mesma coisa de colocar alguém na cadeia entre os maiores traficantes da terra. E colocaram ele lá nessa daí. Então, maldito era aquele que era pendurado no madeiro. Maldito porque era a pessoa sem futuro. Era a pessoa que não servia para a sociedade. É isso que representava ser crucificado. E ele foi posto lá. Mas mesmo sendo injustiçado, ou não tendo a liberdade que as pessoas estavam tendo ali, talvez, fisicamente, ele só abriu a sua boca para dizer aquilo que estava dentro dele, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: perdoa. E ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E fala. É estar pronto para quando tiver que sair do silêncio para falar o que a palavra de Deus lhe manda falar. E não ficar se deixando levar pelas ondas das redes sociais e repetindo as mesmas coisas sobre os seus problemas.
está difícil mesmo, está complicado, cada vez pior, esse governo, essas pessoas, isso aí. Você vai criar aflição no seu coração, só isso. Comece a em segredo falar com Deus. Comece em silêncio falar com Deus. Ficar em silêncio, suportando os problemas, e você vai ter vitória. É promessa, Jesus disse, Ele virá e te recompensará. É Deus que tem essa promessa para você. Então comece, porque a arma poderosa que nós temos da fé, a arma mais poderosa da fé, é o exercício da oração. É uma arma poderosa. Por isso que a tua carninha bendita, ela não quer orar. Por isso que você não encontra muito tempo para orar. Porque está calor, porque está chovendo, porque estou cansado, porque estou trabalhando. Por quê? Mas Jesus disse orar sem cessar. E quando ele disse orar sem cessar, é orar sempre que vocês tiverem oportunidade. Orem, falem com Deus. E as pessoas não, falam com a televisão até. Tem gente conversando com a televisão, né? Ainda não. Mas tem gente que conversa com a televisão. Mas ela não fala, mas ela assiste. Mas não fala, mas tem gente, eu já vi gente falando com a televisão. Mas só que pode estar na internet. Para, sai daí, o cara está lá do outro lado, não tem nada a ver, é uma gravação. Uma pessoa interage, né? Porque está tão a mente focada naquilo. Então começa a liberar coisas e viver coisas que não deveriam. Se perdem na direção do que é real e do que é irreal, às vezes. Então, foque o seu coração no segredo. E estar reservado para buscar a Deus, determinado naquilo que você propôs para Deus, como um voto de Ana, e busque aquilo que é seu, porque Deus vai te dar a recompensa. Deus vai dar o resultado que você espera. Ao exercício da fé que nós expressamos diante de Deus, de confiança nele, Ele pode fazer todas as coisas para a nossa vida através da nossa fé. Repete comigo, Deus faz as coisas que Ele quer. E as coisas que Ele faz por nossa causa é por causa da fé. Então vamos lá para o versículo 14, né? A gente parou no 13, onde ele disse, não saía um som da boca de Ana, versículo 13, em 1 Samuel 1. E Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Versículo 14 disse, até quando, Ana, você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. É possível. O cara não entende nada mesmo. Mas é assim que funciona, não tem discernimento de Deus. Versículo 15, Senhor, respondeu Ana, né? Eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Versículo 16, não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, que é o sacerdote, vá em paz, e o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Versículo 18, que o Senhor sempre pense bem de mim. E respondeu ela e saiu. Então comeu algumas coisas e já não estava mais triste. Veja só, o cara pensou que ela estava bêbada. Mas Ana mostrou para ele e disse, eu não estou bêbada, eu estou orando. Os meus problemas são muito graves, são muito sérios. Mas pode perceber que ela não sentou e falou para ele o problema que ela tinha. Ela disse, estou falando com Deus. Estou falando, fazendo um voto com Deus. E é um segredo. E Deus vai me responder. Eu estava falando com Deus. Então, às vezes, quando você fala para as pessoas, ou quando você toma um ato de fazer alguma coisa pela sua fé, as pessoas podem não entender, sabe? E interpretar mal e começar a te julgar, dizendo que você está tonta, você está sendo enganada, você é fanática, você é isso, você é aquilo. Pode se falar o que quiser, mas se você tem o Espírito de Deus te guiando,
Então a fé sua sempre terá uma resposta. Então não se deixe levar. E as pessoas que mais falam com você, maldizem a vida, falam negativamente as coisas, não vivem a vida de fé, essas não podem nem sequer entender o teu problema, quanto mais te ajudar no seu problema. Então não vale a pena ficar falando na internet com as pessoas, falando dos seus problemas e compartilhando coisas que só vai criar mais reclamação, mais aflição do que outra sua vida. Então Ana deu o exemplo de que perseverar na oração. Ela disse: estou orando, e permaneceu orando para que Deus pudesse fazer a obra dele na vida dela. E o Senhor disse para ela que ela teria aquilo que ela veio buscar, porque o Senhor falou no coração dela que ela poderia fazer aquele voto em segredo, e que Deus iria lhe responder, porque o Espírito moveu no coração de Ana. Mas aqueles que são movidos pelo Espírito vão entender as palavras que são liberadas de Deus para a vida abençoada que Ele preparou para aqueles que amam. Jesus prometeu com suas palavras que aquele que busca em segredo a glória de Deus, em segredo receberão. Orar é liberar o poder de Deus ao seu favor. E esse poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou a Cristo é o que opera em nosso favor e em nós. O Espírito que ressuscitou a Cristo. Era um homem morto, Jesus. O corpo dele estava morto. E o poder veio sobre o corpo morto de Jesus e trouxe a vida de volta. Esse poder maravilhoso que operou a ressurreição, está dizendo a palavra, está dentro de você que crê. Está sobre você e dentro de você. Alguns estão só sobre, porque creem, recebem a palavra, mas não agem conforme a palavra. Não agem com a fé que dizem ter. Mas outros estão com o Espírito dentro operando para a ressurreição, para ressuscitar. Se ele teve poder de dar vida a um corpo humano, ele tem poder de fazer coisas maiores ainda acontecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, não baixe a cabeça para o diabo. Não deixe o inimigo vencer. Em nome de Jesus, tome a atitude certa. Vamos para o versículo 19, que diz: na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração de Ana. Versículo 19. E Deus respondeu à oração de Ana. Então Deus estava ouvindo a sua oração em segredo, que nenhum profeta conseguiu discernir. Versículo 20. Ela ficou grávida no tempo certo, deu à luz a um filho e deu nome a ele de Samuel, e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. O que nós vimos aqui? Duas coisas. Versículo 19 e versículo 20, dizendo: ela teve relação com o seu esposo para ter filhos. Então, Deus geralmente usa os meios naturais para manifestar o seu poder sobrenatural no tempo oportuno, no tempo certo. Ele opera como Ele quer e da forma que Ele quer, mas Ele usa os meios naturais para operar, manifestar o sobrenatural. Há coisas que vão, que eu quero dizer, obedecer o seu processo natural. Então não fique achando que Deus esqueceu, que Deus não te ouviu, porque nós vimos aqui no versículo, ele dizendo: e Deus ouviu a oração de Ana. Então Deus estava ouvindo que o coração dela tinha falado em segredo. E Deus manifestou o poder agindo pelos meios naturais. Ele não veio e colocou o filho de Samuel na barriga dela. Ele deixou o curso natural. O seu esposo dela
e poder ter o seu filho, gerar o seu filho. Então, há um tempo determinado, às vezes, para algumas coisas na sua vida. Então, não tenha pressa, não saia do secreto com Deus, não saia da posição, porque as coisas ainda não aconteceram. Irmão, permaneça na fé, na visão da fé, eu vou dizer assim. Que para mim a fé se tornou uma coisa, e visão de fé se tornou mais do que só ter fé. Ter a visão é buscar em Deus direção e enxergar coisas que Ele quer que faça, que você faça e que Ele quer fazer no seu nome. E isso só se conhece no secreto, no segredo, se conhece na intimidade com Deus. Não é vir numa igreja uma vez por semana para me orar com você e depois durante a semana inteira nem se ora, nem sequer fala com Deus, nem sequer medita-se na palavra, não se invoca a Deus em condição nenhuma, só televisão, e WhatsApp e Facebook. Isso é que você tem para a sua vida? Então seja feliz, mas eu tenho certeza que isso só vai causar mais aflição na sua vida. Veja só o que diz em Pedro 5:6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Versículo 7 de Pedro 5: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Versículo 21 agora. Vamos ver na palavra. Alcântara e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor um sacrifício anual e um sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, e o Senhor, que ele fique lá toda a vida dele. Versículo 23, Alcântara respondeu, que é o esposo dela: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou até Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. E os pais de Samuel, versículo 25, ofereceu o touro e o sacrifício e levaram o menino até o sacerdote. Versículo 26, e Ana disse: meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando, né? Agora ela melhorou. Você viu murmurando, me chamou de bêbada. Versículo 27, eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora, estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele vive, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Olha a última atitude de fé da nossa irmã. Ela disse: perseverei em oração. Deus usou os seus meios naturais. No tempo oportuno, continuei perseverando em oração, e Deus me respondeu no tempo oportuno dele. Seguindo os cursos naturais das coisas e cumpriu a palavra de Deus. O menino nasceu. Mas nós vimos nessa última passagem que o homem, o seu esposo, queria ir até a festa que eles iam fazer novamente daquele ano para oferecer, e queria que ela já levasse a criança. Ela disse: não vou levar a criança para depois trazer de volta. Eu não posso perder a minha posição do meu voto, do meu propósito que eu determinei na minha vida diante de Deus. Ela continuou firme e disse: não, eu vou lá na festa para oferecer, mas só vou quando o Samuel estiver pronto para lá ficar no altar, lá ficar junto do sacerdote, para dedicar a sua vida a Deus, porque esse foi o voto dela. Olha a ousadia dela. Não está pronto, para que eu vou levar? Eu vou levar quando estiver pronto e oferecer a Deus, porque ela levava a sério em cumprir tudo que ela prometeu para Deus.
os votos que ela prometeu, que ela fez diante de Deus, o propósito qual ela apresentou. Senhor, se tu me deres um filho, eu dou ele como oferta para te servir, seja dedicado a ti. Ela não ousou levar ele para trazer de volta para a sua casa. Ela disse: quando ele estiver pronto para ir e ficar lá, porque o meu voto é do Senhor, o que eu tenho e disse que daria ao Senhor, eu darei, eu cumprirei o meu voto. Então temos que estar atentos, irmãos, para não perdermos a posição por desviarmos dos propósitos que nós mesmos colocamos diante de Deus. Nas suas orações, no exercício de fé, através de oferta, de propósito, de oração, de jejum, seja o que for, que você entrar em concordância com esse sacerdócio, com esse ministério, com os pastores líderes desta casa de oração também. Então, com o Espírito Santo, às vezes eu não falei nada, mas você fez um voto diante de Deus, de alguma forma, uma oferta específica diante de Deus. Então, permaneça firme, não saia da posição. Não deixe nada te roubar, porque ainda você não viu os sinais, ou porque não aconteceu ainda nada, que você fique firme na sua visão. Esse não está pronto, eu estou esperando, ele vai estar pronto, eu levo diante de Deus o meu testemunho, porque ele vai cumprir. A palavra diz que aqueles oram e buscam de segredo a Deus, encontrarão a resposta de Deus. É promessa de Jesus, o Pai te recompensará no teu segredo. Mateus 6, versículo 4 diz: isso deve ficar em segredo, e o seu Pai que vê o que faz em segredo lhes dará a recompensa. Foi promessa de Jesus que nos deu a palavra dele, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Pai, a tua palavra. O que eu gostaria de falar também é Eclesiastes 5, versículo 1. Todos os nossos propósitos, irmão, têm que ser levados a sério. Todos os nossos votos diante de Deus, na igreja, fora da igreja, têm que ser levados a sério. Tudo que determinamos buscar diante de Deus, que colocamos em oração diante dele, não pode ser lançado no esquecimento. Temos que buscar, fazer, porque Deus, quando ele fala vai, é porque ele quer cumprir. Ele quer ter esse testemunho do poder dele. O Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz assim: tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelo você terá. E quanto mais você falar, mais tolice você vai falar. Versículo 4 de Eclesiastes 5. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. Ele não prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Versículo 6. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá que dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Olha Eclesiastes, como que é assim. É bem sério. Pense bem no que você determina diante de Deus. Envolvido nesse Espírito Santo, de forma que não venhamos estar com a mente dispersas, nem abrir mão daquilo que propomos a fazer, daquilo que propomos a buscar pela fé. Nos ajude, Pai, a ser fiel, porque a tua palavra diz que tu te mostras fiel para com os fiéis. Tu estás perto daqueles que temem o teu nome, daqueles que invocam o teu nome. Tu estás perto, atento à sua voz. E eu creio, Pai, que tu ouves a nossa voz, que tu atende quando clamamos com fé em nosso coração. Tudo se torna possível, tudo tu faz se tornar possível por causa da nossa fé.
Senhor, e nós te agradecemos, porque Tu tens dado a Tua misericórdia a nós. O Teu favor tem nos alcançado todos os dias. Pai, que cada um reflita nessa palavra, e que a sua vida seja de um constante ofertar, de exercício de fé diante do Teu altar. Que a sua vida não fique parada em meio às aflições, mas que eles saiam da posição de estéril para uma posição produtiva, de alguém que produz frutos. Jesus, Tua palavra, Tu disseste que Tu nos chamaste para vir e para dar frutos. Tu nos ligaste a Ti como, Senhor, Tu és a figueira, e nos ligaste como um galho ligado para produzir frutos. Em nome de Jesus, que seja quebrada toda esterilidade na vida de irmãos e irmãs nesse lugar. Que a mente mude, que o pensamento mude, e que ele saia do lugar de aflição para o lugar de fé, para o lugar de determinação, para o lugar de palavras maravilhosas, de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as pessoas em sua volta. Usa os teus filhos, Pai, para manifestar a tua vontade. Que eles aprendam a te buscar em segredo, que eles aprendam a segurar a boca para não expor a sua vida, que eles possam aprender a interceder e crer até que se cumpra aquilo pelo qual ele se determinou a buscar. Não os deixe desistir, Pai. Espírito Santo, não os deixe desistir. Senhor Jesus, apaga agora os seus pecados, aquilo que ele prometeu e não fez. Senhor, se ele pedir perdão, Pai, faz ele. Perdoa os pecados, perdoa essa atitude errada, perdoa ele por não ter cumprido, se ele reconhece isso, por não ter prometido e não ter feito. Pai, purifica agora, Jesus, com o teu sangue. Pai, habita agora o teu Espírito e renova o pensamento do coração e levanta a vida do irmão da irmã. Nós clamamos em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado por nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas.